Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui das áreas de atuação da pedagogia, ok? Vamos abordar agora, quanto à formação de professoras e professores no Brasil para atuarem na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, do ensino regular, em questão de formação de pedagogas e pedagogos. Na Grécia Antiga, nascia a história da pedagogia no sentido próprio, com o simples intuito de formar técnico e cidadãos, ao contrário do que se imaginava em seus primórdios, A pedagogia se revela inovadora, deixando de ser simplesmente uma educação formal propriamente dita, restrita apenas a espaços escolares, e se transpõe para diferentes e diversos segmentos, ampliando o papel do pedagogo e da pedagoga aí, que deixa de atuar como mero transmissor de conhecimento e passa a exercer função de agente transformador nessa nova realidade. A educação e a formação humana face à globalização e competitividade da era do conhecimento torna-se o eixo divisor entre os limites e as possibilidades a respeito das questões e dos desafios da contemporaneidade. A internacionalização e a mundialização dos mercados econômicos e a redefinição do papel do Estado e as transformações tecnológicas e organizacionais impactam nas políticas sociais e públicas, incluindo as educacionais, lógico, Então, o curso de pedagogia foi criado no Brasil como consequência da preocupação com o preparo de docentes para a escola secundária. Surgiu junto com as licenciaturas instituídas ao ser organizada a antiga Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, pelo Decreto-Lei número 1190 de 1939. A formação em nível superior desses professores e professoras, ela é recente em nosso país. Anteriormente, como ocorria em nível médio, no chamado curso normal, criado ainda na época do Império, e posteriormente como uma habilitação denominada magistério do segundo grau, instituído na década de 1970 sob o regime militar. Elevar a formação desses professores e dessas professoras para o nível superior foi uma conquista das lutas empreendidas pelos educadores e pesquisadores da área no início da década de 1980, A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1996, em seu artigo 62, contempla parcialmente essa reivindicação. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. A oferecida em nível médio na modalidade normal, Então, um pouquinho de história aí, da formação de docentes. A promulgação das diretrizes curriculares nacionais, o DCN,
para o curso de graduação em pedagogia em 2006, não conseguiu contemplar as posições antagônicas, né, desses desacordos e sacramentou finalmente sua centralidade na formação de professores para os anos iniciais do ensino fundamental e para a educação infantil. Entretanto, amplia essa formação, como se constata em seu artigo 4º. O curso de licenciatura em pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, na modalidade normal, de educação profissional, na área de serviços e apoio escolar e entre outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da educação. Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não escolares. Produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional em contextos escolares e não escolares. Então, um pouquinho de história, né, para entender essas questões antagônicas, né, essa questão de não contemplação, né, para atender a demanda, e talvez, do profissional da educação, sendo ele pedagogo ou pedagoga. Para o professor Libânio, as práticas educativas não se restringem à escola ou à família. Elas ocorrem em todos os contextos e âmbitos da existência individual e social humana, de modo institucionalizado ou não, sobre várias modalidades. Entre essas práticas, há as que acontecem de forma difusa e dispersa. São as que ocorrem nos processos de aquisição de saberes e modos de ação de modo não intencional e não institucionalizado, configurando a educação informal. Há também as práticas educativas realizadas em instituições não convencionais de educação, mas com certo nível de intencionalidade e sistematização, tais como as que se verificam nas organizações profissionais, nos meios de comunicação, nas agências formativas para grupos sociais específicos, caracterizando a educação não formal. Existem ainda as práticas educativas com elevados graus de intencionalidade, sistematização e institucionalização, como as que se realizam nas escolas ou em outras instituições de ensino, compreendendo o que o autor, denomina educação formal. Pedagogo ou a pedagoga é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, indireta ou diretamente vinculadas à organização e aos processos de aquisição de saberes e modos de ação, com base em objetivos de formação humana definidos em uma determinada perspectiva. Dentre essas instâncias, o pedagogo ou a pedagoga podem atuar nos sistemas macro, intermediário ou micro de ensino, gestores, supervisores, administradores, planejadores de políticas educacionais, pesquisadores ou outros, ou entre outros aí. Nas escolas, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, pesquisadores, formadores, etc.,
nas instâncias educativas não escolares, formadores, consultores, técnicos, orientadores que ocupam de atividades pedagógicas em empresas, órgãos públicos, movimentos sociais, meios de comunicação, na produção de vídeos, filmes, brinquedos, nas editoras, na formação profissional e etc., né? É o que afirma o professor Libânio, né? O pedagogo escolar, ou a pedagoga, mais especificamente aquele ou aquela que trabalha diretamente dentro da sala de aula, age justamente na formação dos alunos, utilizando métodos e maneiras de ensinar de modo a proporcionar ambientes de interação aos estudantes, colaborando na construção do conhecimento. O professor atua como mediador entre o conhecimento e o aluno, e sendo ele o conciliador entre o método, as formas de direção e a prática docente, né, de acordo aí com o professor Saviani, né? Compete ao pedagogo a responsabilização de transformar o conhecimento difundido em sistematizado. O professor Libânio ainda descreve que a atuação do pedagogo escolar é imprescindível na ajuda aos professores no aprimoramento do seu desempenho na sala de aula, conteúdos, métodos, técnicas, forma de organização da classe, na análise e compreensão das situações de ensino com base nos conhecimentos teóricos, ou seja, na vinculação entre as áreas do conhecimento pedagógico e o trabalho de sala de aula. Quanto às outras áreas de atuações das pedagogas e pedagogos, cada vez mais tem aumentado a consciência que vem se desenvolvendo sobre a importância do pedagogo nas empresas, que ganha força graças ao novo contexto de intensa competitividade global que levou as empresas a adaptarem suas estruturas e seus modelos de gestão, ficando mais enxutas, né, flexíveis, delegando maiores responsabilidades aos colaboradores e, consequentemente, tendo de aumentar o leque de competências individuais e organizacionais para sobreviver no mercado. Trata-se apenas de um exemplo, entre outros possíveis, que o profissional pode atuar. Para Oliveira, a pedagogia vem abrindo novos horizontes de trabalho para os profissionais da área que vão além do universo escolar, gerando sua inserção também no espaço das organizações. Nessa dimensão, a pedagogia empresarial tem se constituído, pois numa das áreas de trabalho do pedagogo. Segundo Libânio, é quase unânime entre os estudiosos hoje o entendimento de que as práticas educativas estendem-se às mais variadas instâncias da vida social, não se restringindo, portanto, à escola e muito menos à docência, embora estas devam ser a referência da formação do pedagogo escolar. Sendo assim, continua o professor Libânio, o campo de atuação do profissional formado em pedagogia é tão vasto quanto são as práticas educativas na sociedade. Em todo lugar onde houver uma prática educativa com caráter de intencionalidade, há aí uma pedagogia. As empresas, a fim de conquistar o comprometimento de seus colaboradores e garantir que todos se unam em torno de um mesmo propósito, devem ter sua cultura organizacional bem enraizada. Essa cultura representa a visão, a missão e os valores da empresa. Existe aí a necessidade das entidades ligadas à produção de bens e serviços requerer um profissional com formação na área educacional com o intuito
de preencher as lacunas existentes. Outra área, né, que pode aqui ser ilustrada é a pedagogia social, que é assumida a partir do princípio de educação como direito, na sua totalidade, cujas necessidades e demandas se expressam no ambiente escolar e não escolar, o que representa avanços na compreensão da área, situada inicialmente como restrita à educação não formal. Em relação à formação em nível superior, a área se articula com a pedagogia, a psicologia e assistência social, mas tem características próprias, mais específicas que o espaço propiciado ao pedagogo com as diretrizes para o curso, né, em 2006 aí. No polo prático, se multiplicam as intervenções e se institui no cenário nacional a presença de um novo profissional técnico de nível médio, em geral identificado como educador social. Cada vez mais, as organizações descobrem a relevância da educação no trabalho e descobrem a influência da ação educativa do pedagogo na organização. O pedagogo não mais só atua no ambiente escolar, ao contrário, dispõe de uma vasta área de atuação, tais como empresas, organizações não governamentais, hospitais, centros culturais, editoras, sites, consultorias, enfim, em todas as áreas que necessitam de um trabalho educativo. Assim, finalizando, compreender que a educação acontece em ambientes diversificados é compreender que todos são capazes de aprender conteúdos também diversificados. Limitar a prática pedagógica a ambientes escolares é reduzir não só o aprendizado, mas também reduzir o ser humano em sua complexidade. Educação nestes espaços vem ratificar esta discussão que se vivencia hoje em dia. O pedagogo sai, então, do espaço escolar, que até pouco tempo era seu espaço limitado de trabalho, para se inserir neste novo espaço de atuação com uma visão redefinida da atuação deste profissional aí. Por enquanto é isso. Espero estar contribuindo para o seu conhecimento. Até uma próxima aí. Forte e caloroso abraço.